Ontem teve paredão no Big Brother Brasil. E por que eu tô falando isso? Ah, é claro, você sabe. Tinha uma vegana no paredão e é sobre isso que a gente vai falar. A participação dela e tudo que isso gerou de repercussão. Momento Veg começando. Olá pessoal, tudo bom? Momento Veg no ar e você já se prepara aí para curtir, para se inscrever no canal, ainda não está inscrito? Comenta porque eu vou lá e respondo a todos os comentários, curto muito isso. E hoje o nosso assunto é Big Brother. Sim, não é muito a minha área, mas é claro, a Hannah estava lá, nossa vegana, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Participar de um reality, um Big Brother não deve ser fácil. Ficar lá confinado, ainda vegano, eu acho que seria mais fácil o pessoal de serviço um iogurtinho vegano lá, ia ficar mais fácil. Ficou legal esse merchan, hein? Bacana, vou tomar um golinho aqui. Logo no começo, quando a Hannah foi anunciada como uma participante, claro, o movimento vegano festejou, né? Mais uma pessoa aí falando, mais uma oportunidade pra gente expor e falar sobre veganismo, mas teve gente que já teve aquela, mas ela vai se expor, será que ela vai fazer direitinho, será que ela vai tropeçar e tudo mais. Mas o fato é que eu já conhecia a Hannah e quem a conhece sabia, já esperava que ela não ia passar desapercebida nessa edição. Ainda que tenha saído cedo, uma pena, ela fez um estardalhaço e durante a participação dela, eu posso dizer que ela foi uma das principais personagens e muita gente, inclusive lá na Globo, achava que ela era uma forte candidata a vencer o Big Brother. Falando sobre a participação dela e sobre veganismo, tiveram logo no começo algumas questões, né? Teve aquela história do pão, que ela não tinha perguntado se tinha ovo, e aí o Thiago Lafer falou que, olha, acho que tinha ovo, hein, Ana? E ela ficou naquela, teve gente que falou, pô, ela devia perguntar ou não. Eu imagino a pressão, sei que tem alguns que têm um costume maior de perguntar, outros, imagino ali durante o programa, de repente não perguntariam, mas o fato é que isso já gerou alguns questionamentos. Eu botei tomate, milho. Mas então você come ovo? Não. Não como nada. Mas no pão de forma não tem ovo na massa, não? Não, tô só perguntando, juro, eu não sei, eu não sou especialista em pão de... Os que eu como não tem. Ah, tá. E, por exemplo, não pode nem mel, né? Errou! Mel. Leite não. Será que tem? Hannah, você acabou de pecar. Teve também a questão da Coca-Cola, né, como patrocinadora, e aí muita gente questionou e tudo mais, mas eu quero destacar algumas coisas muito bacanas. Primeiro, que a Hannah mostrou que vegano não necessariamente precisa ficar falando só de veganismo. Entretanto, quando ela falava, ela deixava claras as posições dela e fez com que muitos participantes começassem a comentar entre eles, mesmo quando ela não estava por perto. Uma outra coisa bacana que aconteceu e que vale a gente lembrar, porque como o veganismo, né, como a exploração animal, 98% dela acaba no prato, é normal que muita gente correlacione veganismo apenas à alimentação. Mas a Hannah não deixou isso acontecer não. Tanto é que no dia da eliminação, né, ontem, o próprio Thiago Lafer foi dar um exemplo e ele disse no exemplo que a Hannah não ia gostar. E o exemplo que ele dava era sobre um teste que tinha sido feito em um rato e as repercussões na vida daquele rato, dos testes que tinham sido feitos com ele, com choque e tudo mais. E a Hannah não vai gostar porque envolve um ratinho. Mas faz muito tempo, quando ainda podiam fazer isso, é uma experiência antiga da psicologia. Botaram o ratinho numa gaiola e essa gaiola dava choque. Ou seja, deixou-se muito claro ali que veganismo, a questão animal, não é só aquela que está correlacionada ao prato. Apesar do prato ser a maior porcentagem, a maior representatividade de exploração animal. Isso foi muito legal. E falando da eliminação, nossa senhora, a Hannah chorou, hein? Meu Deus do céu, ela não parava. Eu pensei que o Thiago ia entrar lá na casa para falar, vem aqui, Hannah, porque ela realmente sentiu muito, acho que ela não esperava, mas o fato é que também isso foi bacana no sentido de mostrar que, pô, a gente tem sentimento não só por animais, nossa vida não está relacionada apenas com a questão animal, mas sim com o relacionamento com as pessoas, com expectativas que a gente tem, que faz da gente muito humanos. E não ETs aí, que às vezes tem gente que acha que esses
veganos extraterrestres aí, nada. Nós temos nossos sentimentos não só pelos animais, mas por nossas expectativas, por aquilo que a gente luta e busca. Eu achei legal, apesar de eu achei que você chorou demais, hein, Hannah? Caramba! Aliás, eu conheci a Hannah no Rio de Janeiro e lá eu percebi que ela era muito emotiva, porque numa conversa que eu tive com ela e com a mãe, a gente estava falando de veganismo e eu falei algumas coisas para a mãe dela, porque eu sei que família às vezes é complicado a família, alguns assuntos serem mais bem compreendidos por familiares nossos. E a mãe da Hannah acabou caindo no choro por conta de algumas coisas que eu falei, inclusive elogiando a filha dela, tão nova, sendo uma ativista com uma consciência bacana. Na questão animal eu estava comentando, mas a gente viu que ela tem outras visões também. E aí a Hannah teve uma mistura de alegria de ver a mãe dela reconhecendo aquilo, mas ao mesmo tempo falando: mãe, eu sempre te falei isso de veganismo, e você ouviu 2 minutos do Ricardo e chorou, isso é sacanagem, ouça mais sua filha e tal. E eu achei muito legal e vi como ela era, e ela chorou junto com a mãe, e vi como ela tinha essa emoção à flor da pele, muito bacana isso. Mas vamos ver, porque hoje, depois da eliminação, sim, depois da eliminação, porque eles não dormem, ela de manhã já estava na Ana Maria Braga e foi falar sobre a participação dela. Vamos fazer alguns comentários de algumas passagens da Hannah na Ana Maria? Vamos lá. Vai brilhar! Rapaz do céu. Caramba, quanto choro. Então, não dava tempo da gente colocar o choro todo. Não, não cabe, o programa acaba. Foram mais de 6 minutos o choro, né? Então olha aí, 6 minutos de choro, gente. Vegano sente mesmo, mas a Hannah foi... Olha lá, a Hannah entrando. Eu já ia chorar de Dá novo. um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Gente, estou conhecendo a fada. A fada das manhãs. A fada foi a Hannah, né? A fada vegana do Big Brother. Aquele lá, meu papagaio, doido pra te dar um beijo. Hannah, caramba. Deixa eu dar um... Tudo bem? Aliás, quero falar sobre o papagaio, hein? Posso falar uma coisa, Hannah? Hannah tá aí. Olha, você que pensa em ter papagaio, nada de papagaio, hein? Vamos deixar os papagaios livres, não tem nada que ficar pegando. Você que já tem aquela questão de, mas e agora, tal. Então tem animal silvestre aí, ó. Tá com nada, hein? Hannah, tudo bem, vai lá, abraça, porque é o Louro José e tal. Mas, Louro, vou pedir pra Ana Maria Braga te liberar pra te reintroduzir pra natureza. Ó, que coisa, coitadinho do Louro José. Se bem que ele se dá bem lá, né? Mas... Tudo que você pode comer, tá? Tudo na tua linha de alimentação. Meu Deus, é guacamole. Então, a gente fez uma guacamole pra você, porque você quer começar com ela? Olha aí que legal. Eu até falei no meu Instagram. Isso já valeu para nós somos veganos. Ter um café da manhã vegano lá na Ana Maria Braga. Mas isso é besteira. Gente, para nós que somos veganos, você que não é vegano e está assistindo, entenda um pouco assim. Até pouco tempo atrás era muito difícil o termo ser conhecido. Depois que o termo começou a ser conhecido, e isso faz pouco tempo, as pessoas tinham aquela sensação negativa quando você falava em veganismo. Inclusive tem até piadas, né? Uma bem famosa que eu comento várias vezes isso aqui é uma maçã. E a pessoa, legal, me dá uma maçã, mas só que é vegana. Vegana não. Então esse repúdio que as pessoas tinham, ou algumas pessoas ainda têm, vão se deteriorando, vão acabando, vão virando curiosidade quando situações dessas, a Ana Maria Braga fala disso. Então não é besteira não, é muito importante, porque vão caindo aquelas questões que fazem com que as pessoas tenham a sensação de que é algo muito distante, muito difícil. Então, que legal, hein, Hannah? Você não tem ideia como isso já foi muito bacana de você levar para Ana Maria um café vegano, hein? Aliás, não foi você que levou, né, Hannah? Ela que te atendeu com... Ela que te recebeu com um café vegano. Como que começa, assim? Começa normalmente eu sirvo um cafezinho, pergunto se a pessoa toma café. Eu vou aceitar tomar um cafezinho. Eu não dormi, sabia? Não? Café, vamos lembrar. Café vegano, tá, gente? Café. Tem só um café no mundo que não é vegano. Então, é um café que é um animal que come, né? O nome desse animal se chama civeta. Isso mesmo, acho que se fala assim. Ele come e aí ele defeca e é esse cocô desse animal de café
que vale uma fortuna, porque ele acaba não conseguindo... Bom, é isso, vocês entenderam, vai. Então esse café não é vegano. Aí eu sempre sei que vocês não dormem, porque todo mundo que chega aqui, ninguém dorme. Ah, mas não dá. É mesmo? Não então pelo menos eu não fiz exceção. micão, né? Não, Não, Essa cara amassada. Tá parece- padrão, tá não, padrão. você tá linda, não tem nada de cara amassada. Mas as pessoas não dormem mesmo, porque eu acho primeiro que é muita excitação, né, no jogo. Nossa, É uma noite que eu só chorava. é única na vida de qualquer pessoa Pois é. que passa por ali, né? Aqui não falando sobre veganismo em si, mas falando sobre a questão pessoal, né? Como dá pra ver como é uma pressão muito forte na pessoa, uma emoção muito grande. Ela comenta, inclusive, aí em um dos trechos em que as 2 semanas que ela passou significam assim quase que 2 anos com aquelas pessoas. Claro que não tem como comparar, mas deve ser muito intenso mesmo, e você cria um vínculo e ao mesmo tempo esses vínculos se degradam e depois você reformula. Deve ser muito louco isso mesmo, né? E o bacana que eu acho disso tudo é que a Hannah saiu dessa edição como uma pessoa forte, uma pessoa que ao mesmo tempo que chora, que se descabela, é aquela pessoa que fala, que sente as coisas, que vibra com as coisas, que tem impulso naquilo que quer dizer, naquilo que quer defender. Isso é muito bom, porque durante muito tempo o vegano foi visto como o cara natureba, meio largado, que não tava nem aí, que é fracote e tal. E não só a questão física, mas é interessante ver que na questão de postura, na questão de se posicionar diante das coisas, ela conseguiu mostrar isso. Ainda que esse jeito, às vezes, de se posicionar até transmite uma ideia de uma pessoa impulsiva, às vezes mal educada e tal, mas é o jeitão dela mesmo. E é claro, todos nós temos coisas para ajustar, para melhorar, mas é muito bacana a gente ver que foi essa a sensação que as pessoas tiveram de uma pessoa forte, ainda que chorou pra caramba na saída, hein, Hannah? Caramba, hein? Mas vamos lá, vamos continuar. Pois é, não, eu Agora, você não esperava, né, Hannah? não esperava. Não esperava. Mas você E viu eu a fico- diferença, A diferença da foi Rayane? mínima, né? Foi mínima, foi decimal, assim. E depois elas tiveram conversas gerais, mais do programa, né? Que é o que geralmente o pessoal mais quer ouvir mesmo. Não se falou tanto mais de veganismo, o que eu acho que tem seu lado bom, exatamente para a gente não transformar aquilo. E eu disse isso outras vezes quando me perguntaram: eu acho que a Hannah tá falando pouco sobre veganismo no programa e tal. E eu disse, talvez seja uma estratégia dela, porque se ela começa a falar muito de veganismo, acontece o que as pessoas sempre esperam, né? Vegano fica falando, e a gente deve ter os nossos momentos e mostrar que ser vegano é ser igual a todos, né? A gente não perde nada do nosso tempo, a gente não perde nada do nosso dia a dia, nada da nossa vida por conta disso. Então isso é muito importante, pode sim ter feito parte da estratégia dela nesse Big Brother. Bom, eu acho que foi super importante a participação dela e a gente vai ter ainda muita repercussão da participação dela, o veganismo vindo, ela vai virar uma pessoa aí requisitada nos próximos dias. Espero que ela aproveite essa oportunidade, que algumas portas vão abrir e ela tem capacidade para agarrar isso e decolar aí na vida dela. Ela que trabalha que estuda cinema, é uma youtuber. Aliás, Hannah, a última vez, um pouquinho antes de você entrar no Big Brother, a gente conversou e você tá me devendo uma coisa, e não esquece não, eu tô bem, minha memória é boa, hein? Gente, é isso, parabéns, Hannah, muito obrigado por você ter nos representado, é uma barra. Então é isso aí, Momento Veg vai ficando por aqui e você já sabe, né? A gente volta qualquer momento, qualquer hora que rolar algum assunto bacana. Valeu!